para realizar a vontade de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer qual é a vontade de Deus. Existe uma mensagem central em minha vida, e que eu gosto muito de pregar, que é o Salmo 139. Você já me ouviu falar várias vezes, citar várias vezes esse texto, em que diz que o Senhor conheceu os meus dias antes que a terra fosse gerada, antes que o primeiro ser humano, a primeira família viesse a ser constituída na terra. Ele já tinha te visto, te amado e traçado um plano para a sua vida. Você crê nisso? Isso é poderoso demais para nós entendermos. Foi exatamente essas palavras que Davi disse. Isso é tremendo demais para que eu possa conhecer e entender. Mas falando sobre propósitos, existe algo que você precisa entender. Existe algo que é fácil de ser entendido. Por isso, eu chamei essas 3 pessoas aqui para nós falarmos sobre propósito. Ouça bem, eu não gosto muito de generalizar as coisas, ok? Eu não gosto muito de botar todo mundo numa panela só. Mas, inspirado pelo Espírito e estudando sobre o assunto, pesquisando sobre o assunto, eu pude entender que basicamente, relacionado aos propósitos de vida, só existem 3 tipos de pessoa. Seja homem, seja mulher, seja jovem, seja velho. E por isso eu chamei esses 3 rapazes para exemplificar os 3 tipos de pessoas. Repita comigo, 3 tipos de pessoas. Quando diz respeito a propósito de vida, existem basicamente 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa, vem cá, Rubem. Eu quero exemplificar o Rubem. O primeiro tipo de pessoa é a pessoa que parece que já nasce sabendo para que ela nasceu. Parece que nos primeiros encontros com a vida, os primeiros professores, com a família, a cidade onde ela está, parece que tudo deixa muito claro o motivo e o propósito dela ter nascido. Talvez você seja uma pessoa assim. Você tem clareza, convicção do seu chamado, você não tem dúvida nenhuma. E isso está claro para você já há um bom tempo na sua vida. Mas eu quero te dizer, isso não é comum. São poucas as pessoas que têm isso tão claro. Sabe, se a gente parar para olhar a Bíblia, eu vou te dar um exemplo rápido. Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: sai da tua parentela, vá para uma terra que eu vou te mostrar. E logo no começo da vida de Abraão com Deus, Deus já tinha revelado: eu te chamei para ser pai de nações, e olha as estrelas, contempla, vê se pode contar, olha a areia do mar, contempla, vê se pode contar, assim serão os seus filhos, você será bendito ao entrar, bendito ao sair, e você já conhece o texto. Deus deixou isso claro para Abraão, logo no começo da caminhada dele. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? A coisa ficou nítida, claríssima. Assim é um tipo de pessoa. Ele tem claro e nítido o propósito da vida dele. Por que ele foi eleito para estar nessa geração, nesse tempo? Existe o segundo tipo de pessoa. Vem cá. O Paulo. Chamei o Paulo aqui para dar o exemplo do segundo tipo de pessoa, seja homem ou mulher, jovem ou adulto, que tem pistas, dicas a respeito do propósito dele nessa terra. Enquanto vive nesta era, ele recebe algumas dicas de Deus. O Espírito Santo, em algumas ministrações, deu alguns toques. Falou: olha, é mais ou menos por aqui. E tem vários exemplos bíblicos que aconteceu assim. Lembra de José do Egito? Deus tinha dado um sonho para ele, não é? Ele caiu na bobeira de contar o sonho para os irmãos. Mas ele tinha uma dica de que ele iria liderar os irmãos de alguma forma. Ele não sabia como, ele não sabia quando, ele não sabia de que jeito. Deus deu uma dica, um sonho. Deus fez assim também com Davi. E nós vamos falar um pouco hoje sobre Davi. Quando ungiu ele diante dos irmãos, e ele ainda não sabia o propósito de ter sido ungido. Ouça o que Deus quer falar com você. Ouça bem. A maioria de nós que estamos aqui temos essas dicas que Deus nos dá sobre propósito. A maioria de nós temos essas dicas.
pequenas pistas que Deus te dá numa ministração, no encontro com Deus. Lembra? Lembra que Deus te deu umas pistas lá? No espiritual. Deus já falou com você no espiritual. Deus vai dando pistas, dicas. Mas a coisa só vai se revelando à medida do tempo, à medida que algumas coisas vão acontecendo. Eu posso dizer que foi assim na minha vida. Agora existe um terceiro tipo de pessoa. O Silas está aqui para exemplificar o terceiro tipo de pessoa. Homem ou mulher, jovem ou senhor. Que são as pessoas que elas estão pouco se lixando com o propósito que Deus sonhou para elas. Elas não estão nem aí. É o tipo de pessoa que a gente pode chamar de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva. Tá por dentro do pagodinho, irmão. Deixa a vida me levar. O que eu quero mesmo é viver. Importante mesmo é eu casar, né? Importante mesmo é eu ter lá os guris, os pequenininhos, crescer, engordar. E aí a vida vai. Quem sabe, né? Emprego melhor, quem sabe uma empresa, sei lá. Conhece alguém assim, Pouco importa o propósito existencial. A pessoa está pouco se lixando para isso. Ela vai vivendo, vai levando a vida como dá. É o crente carrinho de mão. Já ouviu falar? Onde você estacionar ele, ele fica ali e fica bem confortável, rapaz. Não mexe com quem está quieto, não. Se mexer, pode ser que dê um problema. Basicamente, existem esses 3 tipos de pessoas. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Vamos aplaudir a Deus pela vida deles. Eu quero começar falando com vocês sobre propósitos. E dando essa introdução para que fique bem claro, eu não sei qual é o tipo de pessoa que você se enquadra. Talvez você tenha nítido o propósito de você ter nascido. Talvez você tenha apenas algumas dicas. Ou talvez você não dê a mínima para isso. Pouco importa. Hoje você trabalha aqui, é demitido daqui a um mês, vai para uma outra empresa que você não faz ideia onde, sem propósito nenhum. Vamos ver até quando dá, vamos ver. Você já entra na empresa pensando nas férias, conhece aquelas pessoas que já entram, será que tem férias aqui coletivo? Como é que é? Será que tem PPR essa empresa? Como é que é? Você já entra, sabe? Isso não é rica a vida, irmão. O importante é você ficar lá o tempo que der, o importante é essa empresa dar plano de saúde, essas coisas que são importantes. O propósito de vida seu. O importante é você receber um salarinho, dia 5, todo dia, que dê para pagar suas contas. Você conhece alguém assim, Mas eu creio que cara, para ser atração, para vestir essa camisa, ele tem que ser diferenciado, amém? Eu creio que vocês que estão aqui não aceitam essas coisas, se inquietam, e se não tem dicas, você ainda não sabe claramente, você está procurando saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, amém? É com esse povo que eu estou falando, amém? É o tipo de povo inconformado. Ele não se adapta ao deixa a vida me levar. Ele não se contenta, ele não se conforma com a mesmice, com a zona de conforto sem fim. São pessoas que precisam, desejam, querem descobrir o propósito de Deus. Como falei, na minha vida, eu tenho entendido assim, Deus me dá várias dicas, desde a minha adolescência. Recebi uma palavra profética aqui. Quando eu fui batizado no Espírito, quando fui recebendo alguns dons do Espírito, Deus ministrava coisas no meu coração, a respeito de ministério, a respeito de ser pastor, e eu guardava aquilo no coração. Eu vivi muito tempo, anos, na casa, morando com meu tio era pastor, é pastor até hoje, aliás. E eu via tantas coisas, eu falava, cara, isso não devia ser assim, ou ele devia agir assim, ele devia fazer isso. Eu não me conformava com o comportamento, com algumas atitudes pastorais, desde a minha adolescência, ou seja, aquilo me incomodava, aquilo mexia comigo. Eu falava, por que a igreja está assim? Por que a igreja não faz isso? Sabe? Quando a pessoa já tem um coração inclinado para aquilo, um coração de pastor. Você entende o que eu estou falando? São dicas. Deus vai gerando desejo no seu coração a respeito de áreas, a respeito de coisas, de pessoas. E aí, Deus vinha me ministrando com o passar do tempo, na minha juventude, até o ponto que eu não falava com ninguém, eu não abria para ninguém, eu guardava no meu coração, mas até o ponto que aos 21 ou 22 anos talvez, a igreja da qual pertencia em Londrina, eles queriam me separar para ser pastor. E até me ungiram para isso.
sem nunca ter pedido, sem eu nunca ter procurado isso. Mas Deus estava começando a me mostrar o porquê que Ele me chamou e qual o propósito que Ele sonhou para mim. Você está entendendo, amém? E esse mesmo tio que me criou e hoje é pastor de toda uma região, cuida de toda uma região, ele me ungiu, estava ali começando algo, um processo no meu coração que eu estava começando a entender. Estava tendo algumas dicas a respeito de futuro. E aí, Deus me trouxe para Joinville, você conhece a história, e muita coisa mudou, muita coisa se transformou, Deus me conectou, me aliançou à vida do pastor Eloy. Hoje eu chamo ele de pastor, com uma clareza muito grande, um conceito bem estabelecido de mentoreamento, de aconselhamento, de realmente paternidade, de liderança. Porque Deus conectou. E quando você começa a andar em direção ao propósito que Deus tem para a sua vida, as coisas vão acontecendo naturalmente, amém? Você não precisa forçar a barra, você não precisa pedir para ninguém ajuda, você não precisa querer se mostrar, querer se aparecer mais do que o normal. Deus vai colocando as pessoas certas, no tempo certo, na hora correta, Ele vai conectando as coisas. O quebra-cabeça vai se montando aos poucos e você começa a ter uma aparente imagem do seu futuro, do seu destino. E é muito importante você ouvir essa mensagem, entender sobre o seu propósito. Sabe para quê? Para não passar mais uma vida medíocre no planeta Terra. Porque bilhões de pessoas já passaram por esse planeta e ninguém sabe o que vieram fazer aqui até hoje, porque tiveram uma vida medíocre, nunca cumpriram propósito nenhum para aquilo que foram chamados para fazer. Saiba de uma coisa, jovem, tem muitos aqui que eu não te conheço, talvez você está vindo aqui pela primeira vez pisando nesse ambiente, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus te chamou, Ele te escolheu, antes mesmo de criar esse planeta lindo, Ele já tinha te olhado, te amado e projetado você para estar aqui esta noite. Talvez você não tenha fé suficiente para crer no que eu estou te dizendo. Porque o seu coração está tão embranhado em tristezas, em desilusões, em discórdia, em sofrimento, em fraqueza. Você se sente tão mal e tão pequeno que não consegue crer. Você cria um bloqueio para essa verdade que é bíblica, que é racional e ao mesmo tempo cheia de fé e de esperança. Você se bloqueia por diversos motivos da sua alma. E eu sei que eu estou falando com uma porção de gente que se bloqueia para isso. Mas isso não é porque você não crê neste momento que isso deixa de ser verdade. Ouça, se o Espírito Santo te tocar e te transformar, isso será mais nítido para você, como a pessoa que está do seu lado, como você me vê, como você está contemplando esse ambiente, como você vê e tem a percepção do tempo, isso passará a ser mais claro para você, quando o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, amém? Sabe, queridos, vou fazer uma pergunta bem básica, quantos aqui conhecem a história de Davi? Todos. Você já deve ter ouvido muitas histórias sobre Davi, grandes revelações. Recentemente o Rubem trouxe uma grande mensagem a respeito de Davi, sobre uma ótica bastante interessante. Mas ontem Deus falou algo comigo que eu nunca tinha ouvido a respeito de Davi. Eu nunca tinha olhado, eu nunca tinha me atentado como nós somos parecidos com ele. Talvez você observa Davi e diz assim, cara, ele derrotou um gigante, esse cara foi um fenômeno, esse cara foi um herói. Você não faz ideia como eu e você somos parecidos com ele. E ontem à noite lendo as escrituras e Deus ia falando comigo, eu estava chorando. Eu disse assim, Deus, Davi foi um grande cara, e agora eu estou me sentindo parecido com ele, porque eu estou vendo aqui que ele sofreu as mesmas coisas que às vezes eu sofro. Eu estou vendo que ele passou aqui pelas mesmas provas que eu já passei. E que o Espírito Santo traga esse mesmo sentimento, essa mesma perspectiva dessa história em sua vida. Amém? Então coloque as mãos no seu coração agora, pelo menos uma mão no seu coração.
Diga assim comigo: Espírito Santo de Deus, fale comigo agora. Fale aquilo que eu preciso ouvir. Fala o meu coração. Me encha de fé. Esclareça-me a tua palavra, para que eu tenha real dimensão do teu propósito para a minha vida. Amém? Então 1 Samuel, no capítulo 16, você vai ler comigo a partir do versículo 12. E diz assim: Jessé mandou chamá-lo. Esse chamá-lo se referia a Davi, era o último filho. Ele era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável aparência. E o Senhor afirmou: levanta-te, Samuel, e unge-o. É ele. Ele é o cara. 13. Então Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi, e Samuel retornou para Ramá. Amém? Você deve ter lido essa história uma porção de vezes, já deve ter ouvido uma porção de mensagens sobre essa passagem. Você já conhece a história. Samuel veio até a casa de Jessé, Jessé apresentou os irmãos, e Deus havia mandado o profeta Samuel lá na casa de Jessé, porque Deus queria levantar um novo rei para Israel. Ouça, porque eu vou agora te encher de conhecimento, e os rápidos aqui vão pegar no ar as informações. Deus queria levantar um novo rei para Israel. Este era o propósito de Davi. Mas até este momento, nem Davi, nem os irmãos e nem Jessé sabia o motivo de Samuel ter ido lá para ungir Davi. Até esse momento eles não tinham noção. Quer ver comigo aqui? No capítulo 16, no primeiro versículo. Rapidinho, leia comigo. Então o Senhor ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando, Saul? Quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. E eis que eu te envio a casa de Ishai, Jessé, Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Olha a resposta de Samuel agora no versículo 2. Samuel, no entanto, argumentou: como, Senhor, eu poderei ir para lá? Saul vai saber e com certeza mandará me matar. Contudo, o Senhor lhe orientou: levantarás contigo um novilho e dirás: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Amém? Entendeu aí? Samuel não chegou na casa de Jessé. Seguinte, Jessé, Deus mandou aqui para ungir um que está aí nos seus filhos a rei. Será o próximo rei de Israel. Se Samuel fizesse isso, de algum jeito, em algum momento, Saul ia saber. Ia mandar matar Samuel, o novo rei, o pai, os filhos, a casa inteira, que é para não ter dúvida de que ele ia continuar no reinado. Samuel argumentou isso com Deus, e Deus deu uma estratégia. Não, você não precisa falar que ele será ungido a rei. Vá até lá. Diga que você irá fazer um sacrifício. Chame Jessé, os filhos, para participar desse sacrifício. O que era o sacrifício? Era um momento de adoração. Era um ofertório. A Bíblia não diz claramente o motivo do ofertório. Talvez por ação de graças. A gente não sabe exatamente qual o motivo e qual foi o ofertório que Samuel ofereceu ao Senhor. Mas diz a estratégia que ele usou. Samuel então foi até Jessé e disse: Jessé, vamos sacrificar ao Senhor este novilho? Vamos. Alright. Mandou chamar os filhos, colocou na mesa, e esse tipo de sacrifício, o sacerdote e as pessoas com que ele quisesse, elas poderiam
se alimentar depois do sacrifício. Este não era um holocausto. O holocausto, o animal ele deve ser consumido por inteiro. A gordura, o animal inteiro deve ser consumido ao Senhor, mas este não. Este o sacerdote tinha acesso a parte do conteúdo, parte da carne, ele ia se alimentar com ela. Chamou os filhos, preparou o jantar. Vamos sacrificar ao Senhor, vamos. Comeram, chamou um por um. E Deus falava assim, não é esse, não é esse, não é esse. Aí Samuel mandou perguntar ao Jessé, já acabou os filhos? Você conhece a história? Jessé disse assim, não, ainda tem um escondidinho, por detrás das malhadas. Tem um que ninguém viu, é só você e Deus que sabe onde você está. Tem um desacreditado, tem um que é tão rejeitado, que mesmo quando a família está em festa, comemorando, num dia especial, num dia de honra, ele é colocado de lado. Você já se identificou alguma vez com esse texto? Você já se sentiu rejeitado, às vezes, pela própria família, a ponto de não lembrarem de você numa data especial? Eu não quero entrar nesse detalhe, eu não quero vir por aqui, por esse lado, mas eu não posso deixar de mencionar isso. O rejeitado, o inconcebível, aquilo que ninguém imaginava, o imponderável, manda chamar ele. Manda chamar ele, porque eu levanto quem quero, eu abato quem eu quero, e eu exalto aqueles que estão de trás das malhadas, me buscando com um coração sincero e verdadeiro. Manda chamá-lo. E aí, são os versículos que a gente leu, 12 e 13. Davi vem, com a sua beleza, com toda a sua presença, e Deus disse a Samuel, é esse o cara que eu separei. Ouça, quando Deus revela a Samuel que aquele era Davi, Samuel não conta para ninguém. Você leu comigo? Deus falou para Samuel, Samuel entendeu, esse é o cara. Ele simplesmente pegou o chifre, o recipiente onde estava cheio do melhor azeite, e derramou o azeite sobre Davi, e não disse o porquê, nem para quê. Ouça, eu sei que você já ouviu algumas coisas, em algum momento já pensei, porque eu creia que realmente Davi naquele momento sabia que ele estava sendo separado para ser rei, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se ele soubesse que ele estaria naquele momento sendo separado para ser rei, ele ia correr um sério risco de morte, ele, a família e o profeta. Saul exterminar todo mundo, não é isso que a gente leu? Samuel ungiu Davi, mas não falou o porquê, nem para quê. Você já tinha se atentado para isso? Cara, quando eu li isso, eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus. O Senhor estava começando a colocar Davi no prumo, no centro do teu propósito, e não se preocupou em contar para Davi. Ouça! Davi naquela hora foi cheio do óleo especial, precioso da unção, porque diz a Bíblia que a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ele teve naquele momento um encontro real com Deus, o Espírito Santo veio sobre ele. Ele ficou impactado com a glória de Deus. Mas ele não sabia exatamente o motivo daquela experiência. Deus mandou Samuel levar o chifre cheio do melhor azeite. Sabe, tem algumas palavras que estão na sua Bíblia que você não faz a menor ideia porque elas estão ali. Por que Deus não disse, leva o azeite e unge quem eu te mandar? Deus disse assim, leva o chifre e enche do melhor azeite. Sabe por quê? Porque foi com aquele mesmo chifre e foi com o melhor azeite que Samuel havia ungido a Saul. Quando Saul foi separado a rei, que o povo pediu, Deus entendeu e falou, então vocês querem um rei? Vamos preparar um bom homem aqui no meio do povo. E Deus apontou Saul. Naquele momento Deus disse perante a todos, prepara o chifre, prepara o azeite. E ungiu.
Lê comigo, vai. Capítulo 10, mesmo livro. Algumas páginas antes. Versículo 1. Samuel havia trazido consigo um frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Em algumas versões, não é essa versão que estou lendo aqui, King James, mas tem algumas versões, eu estava ontem lendo a Bíblia, diz exatamente que Samuel trouxe consigo um chifre de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou-lhe uma das faces e declarou: porventura o Senhor não te ungiu para seres príncipe sobre a terra? Hoje, portanto, quando deixares, encontrarás 2 homens próximo ao túmulo de Raquel na fronteira. Esses lhe dirão... Tarará, tarará. E daqui começou o chamado de Saul. Não precisa a gente ler mais nada. Ouça. Quando Deus quis ungir o primeiro rei, até então não existia nenhum rei em Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul. Deus mandou Samuel levar um chifre com azeite. Esse era o sinal. Para todo aquele que foi chamado para ser rei, tinha que ser ungido dessa forma. Mas até então só havia um rei. Não existia um histórico de eleições democráticas para a escolha do novo rei. Não existia nada disso. Davi, de repente ele foi chamado no meio das ovelhas, vem para cá. De repente ele senta, os irmãos estão todos sentados na mesa, à espreita, aquela expectativa. Samuel olha para ele e Deus diz assim: é esse. Pega o chifre, o óleo, derrama sobre a cabeça de Davi. E Davi naquela hora tem uma experiência marcante. Lembra daquele primeiro toque que o Espírito te deu? Lembra daquele dia que você foi batizado no Espírito? Lembra? Você lembra? Lembra da primeira vez que você falou em outras línguas? Você lembra? Lembra da primeira experiência importante que você teve com Deus? Tem como esquecer ou não? Fala para mim. Não tem como esquecer. Eu lembro as pessoas que estavam do meu lado. Eu lembro praticamente a roupa que eu estava. Eu lembro como foi a minha experiência. Eu lembro como eu saí de lá. Eu lembro de quase tudo. Assim foi o dia que Deus ungiu a Davi. Deus começa te dando dicas sobre o teu futuro. E às vezes no começo as coisas não são tão claras. Mas Deus dá dicas. Volta comigo lá para o capítulo 16. Vamos avançar aqui, porque a gente tem muita coisa para falar. Vamos avançar. Capítulo 16, versículo 14. Lê comigo. O Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul. Isso aqui foi logo depois de Deus ter ungido Davi, ok? Deus ungiu Davi no versículo anterior, Samuel se retirou. E o verso 14 diz: o Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Então os oficiais do exército de Saul lhe sugeriram: eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza. Portanto, que o nosso soberano ordene que estes teus servos busquem um homem que saiba dedilhar a harpa, e quanto mau espírito vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará liricamente e tu se sentirás melhor. Então Saul ordenou aos seus servos: procurai, pois, um homem que toque bem e trazei-me aqui. Um de seus servos pediu para lhe falar: eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro. Fala bem, é de bela aparência e o Senhor está com ele. Olha o testemunho do cara. Sabe tocar bem, é um valente guerreiro, fala bem, é de boa aparência, de bom aspecto. Saul, Deus é com ele. O Senhor é com ele. Olha a fama do cara, olha a fama de Davi. No momento em que Deus ungiu e escolheu a Davi, naquele momento, diz a Bíblia, que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Ou seja, no exato momento em que o propósito de Deus começa a acontecer na sua vida, neste exato momento, Deus já está movendo céus e terra. Deus já está movendo as pessoas certas para te colocar no lugar certo e na hora certa.
É isso que Deus estava fazendo. Agora tem um grande detalhe. Deus usou o talento de Davi para fazer com que ele chegasse no palácio. Perceba, se Davi apenas tivesse o Espírito de Deus e fosse apenas um bom pastor de ovelhas, se ele não soubesse tocar harpa, ele teria chegado ao palácio, sim ou não? Ou seja, Deus colocou desde a infância de Davi um dom nele, uma habilidade musical, e colocou gosto em Davi para dedilhar a harpa, para aprender a tocar liricamente e tocar bem, para então, quando a oportunidade viesse de estar no palácio do rei, Davi estaria pronto. Deixa Deus falar com você agora. Deus te deu um talento, Deus te deu uma vocação, que já nasceu com você, ela se despertou, você não precisou forçar a barra, e Deus colocou isso nas tuas mãos, para usar esse talento, para na hora certa, conectar o seu talento ao propósito dele para a sua vida. Entende o que eu estou falando? Eu não estou falando apenas de habilidade musical, habilidade teatral, não. Ei, eu estou falando com uma série de pessoas aqui, uns foram chamados para a área da educação, outros foram chamados para a área do esporte, outros foram chamados para a área das artes, outros foram chamados para a política, outros foram chamados para a área administrativa. Você entende o que eu estou dizendo? Amém? Ouça-me. Deus te deu um dom, um chamado para conectar você ao seu destino. Amém? Você entende o que eu estou dizendo? Tem algumas pessoas que acham que o dom é o propósito. E não é o propósito, o dom é o caminho. Ouça. Tem algumas pessoas que Deus dá um talento incrível. Por exemplo, vamos dar um exemplo que todo mundo conhece aqui. Neymar tem um talento nato, incrível, não é? Talento fantástico. O cara pega a bola no pé, cara, só Deus sabe o que vai acontecer ali, não é? Quando ele está bem fisicamente, quando ele está bem com todos os aspectos, ele deita. Aí eles acham assim, cara, eu nasci para jogar bola. Cara, 99% dos jogadores acham isso. Eu nasci para jogar bola. Já viu as entrevistas de jogador? Pô, nasci, só sei fazer isso, né? Não sei fazer mais nada, não, poxa, já viu? Eles acham realmente que nasceram para aquilo. Ele não faz a menor ideia de que... Olha o gesto. Olha o gesto. Ele ganhou a Champions League e colocou uma faixa, 100% Jesus. Só isso, ele não fez mais nada, irmão. Botou 100% Jesus. A repercussão mundial que atingiu esse 100% de Jesus mexeu com o coração de ateu, mexeu com o coração de muçulmano, mexeu com o coração do budista, do ateísta, um monte de coisa, mexeu com um monte de gente. Mexeu até com crente, até com católico. Agora pensa, imagine se um cara desse realmente fosse crente convertido. Imagina se um cara desse entendesse sobre o reino de Deus como você entende, entendesse sobre a eternidade, sobre os valores que estão por vir. Imagina um cara desse, a bomba atômica que o cara desse ia ser nas mãos de Deus. Ele coloca uma faixinha, irmão. O mundo já faz maior barulhão. Imagine se numa entrevista coletiva ele dissesse assim, não, eu ganhei a medalha de ouro aqui das Olimpíadas, mas essa medalha não vale nada, sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz que o ouro, a prata corrói, que o tempo vem e essas coisas ficam para trás, ela destrói, a traça vem e corrói tudo, que o que importa de verdade é a eternidade, é aquilo que Deus separou para mim no outro lado, é a era que está por vir, é o que está pela frente, é para isso que eu nasci, porque eu estou construindo um propósito eterno. Essa medalha passa, mas o que Deus tem para mim não passa e jamais passará. O tanto de gente, o tanto de moleque, de adolescente, a molecada de bola, pensa o que ia virar essa declaração, irmão. Sabe por quê? A visão correta a respeito das coisas. Ele acha que o dom dele é o motivo dele ter nascido. Ouça, o seu dom, o seu chamado não é o motivo de você ter nascido. O seu dom, o seu chamado é o que te conecta ao propósito real pela qual você nasceu. Amém? Para que área Deus tem te chamado? Deus tem te chamado para o jornalismo? Deus tem te chamado para a administração pública? Deus tem te chamado para as artes? Entenda, o seu talento, a sua área, eu não estou te forçando a ir para outra área, eu estou falando a sua área, o seu chamado, aquilo que você faz com facilidade, você tem gosto em fazer, você entende o que eu estou falando?
esse dom, esse talento, Deus colocou ele na sua vida para te conectar ao teu propósito. Foi exatamente assim com Davi. O dom não era o destino final, era apenas o caminho. E veja que Deus foi preparando tudo. Deus retirou-se de Saul, mandou um espírito maligno lá atormentar. Cara, isso é muito doido, irmão. Pensa. Os demônios ouviram ordem de Deus. Pensa. Deus vira assim, manda vir aquela tropa lá que vive rondando Israel. Manda vir aqui, quero falar com eles, vem cá. Demônio. Eu quero que vocês vão atormentar Saul. Toda vez que eu mandar, vai lá, enche o saco de Saul, vai. Mas por que, demônio? Não pergunta, vai lá, atormenta. Precisa saber o porquê, mas estou mandando. Pensa, eu fico imaginando a cena, cara. Os demônios iam lá atormentar Saul. Por quê? Sabe por que Deus faz as coisas? Sabe por que Deus cria uns problemas? Sabe por que Deus manda uns problemas lá no teu setor, na tua área de trabalho, na tua família? Tem umas coisas que acontecem e você não entende o motivo. É porque Ele quer te conectar ao teu propósito. Ele quer saber se você vai exercer aquilo que você foi chamado para fazer, ou se você vai dar um migué e ficar escondido. Não é comigo, sei lá, não, tanto faz, como é que é? Vamos orar, tá, talvez. Aí você não entende. Mas por que Deus está permitindo isso? Por que está acontecendo? Você não entende. Você vai no deixa a vida me levar. Davi sabia. Deus moveu tudo, as pessoas em volta. Deus moveu o palácio. Deus moveu até os demônios. Querido. Cara, isso é muito forte, irmão. Deus moveu até o inferno para dar vitória ao seu filho. Cara. Deus moveu tudo para na hora certa colocar Davi com a pessoa certa no lugar certo para fazer a coisa certa. Mano, se você entender isso, cara, você vai abalar o teu setor, você vai abalar a tua sala de aula, você vai abalar a tua casa, irmão. Quando você entender isso, escute a informação que eu vou te passar. Davi tinha entre 15 e 18 anos, quando ele foi ungido por Samuel. Ele era um jovem, um adolescente, bobão, não sabia nada da vida. Desculpa falar assim, ou você que tem 18 anos, calma, desculpa. Não me leve a mal, peraí, calma, não me leve a mal, sério. Eu não estou te chamando de bobão, foi sem querer, desculpa. Não, é sério, gente. Ficou esquisito isso que eu falei, né? Não, ficou esquisito, presta atenção, não estou te chamando de bobão. É que eu estou dizendo assim, hoje, cara, presta atenção, hoje um adolescente de 14 anos tem mais informação do que Samuel, Davi e Saul juntos. Os três, na melhor idade, tinham menos informação do que o adolescente de 14 anos, tá? Entendeu agora? Para aquela época, um moleque de 15, 18 anos, meu irmão, era hoje um moleque de 9, sei lá, de 8. Tá entendendo? Para aquela época, irmão, ele era muito molecão. Muito molecão mesmo. Entendeu agora? Desculpa aí então, tá? Ele tinha entre 15 e 18 anos quando ele foi ungido por Samuel. Ouça. Davi tinha 23 anos de idade quando matou Golias. Faz as contas. Aproximadamente 7 anos depois de ter sido ungido, ouça, ter sido ungido por Samuel, aproximadamente 7 anos depois, ele foi enfrentar Golias. E 7 anos depois, aos 30 anos de idade, glória a Deus pelos 30 anos, ele ainda era jovem. Moleque. Aos 30 anos de idade, Davi começou a reinar. Ó o propósito dele, começando. Mas ouça, ele não estava reinando sobre Israel, não. Com 30 anos de idade, ele começou a reinar sobre Judá. Judá era apenas um território, era apenas uma das 12 tribos de Israel. Sabe por quê que eu estou te falando isso? Porque Deus vai te levar para lugares altos, mas antes Ele vai te provar em lugares pequenos. Se você não for bom no teu GC, você não vai ser bom para coisas grandes. Então erga a sua mão aí onde você está agora. Papai, eu profetizo que os teus filhos e filhas serão capacitados para dar o melhor e fazer o melhor onde eles estão. Se você recebe essa palavra, aplauda ao Senhor. Olha as pistas que Davi foi tendo.
Com 15, 16 anos ele foi ungido e só aos 30 que ele começou a governar. Ó. Você recebe uma palavra de Deus hoje, já acha que amanhã vai acontecer tudo. Não, meu celular vai ligar, não, as nações vão me chamar. Não, eu estou indo, eu estou pronto, Jesus, eis-me aqui. Você não está nem aí para o tempo de treinamento. Você não se capacita, você não se prepara. Olha aí. Você entrou ontem no GC, já está querendo ser coordenador amanhã. Papai. Somente aos 30 ele começou a reinar. E olha como Deus é fiel. De 7 em 7. Aos 37 anos, a palavra de Deus se cumpriu sobre Davi. E ele começou a reinar e governar em Jerusalém e sobre toda Israel. Praticamente 20 anos depois da primeira experiência, que ele teve uma dica, uma pincelada. Cara, e eu vou te dizer um negócio. Olha como Deus faz as coisas. Olha como Deus vai conectando. Olha só como um passa após o outro. Ele entrou, foi chamado para trabalhar no palácio de Saul. E Saul, diz a Bíblia, que gostou muito dele, chamou para ser assessor pessoal. Eu fico imaginando o dia a dia de Davi, isso não está escrito nas entrelinhas, mas eu fico pensando, Davi em algum momento, numa intimidade com Saul, ele deve ter perguntado, e aí Saul, como é que você começou a reinar? Como é que Deus te levantou? Aí Saul foi contando a história para ele, não, eu estava lá no meu canto, de repente Deus mandou Samuel veio com um chifre na mão, ele veio com um chifre na mão, é? Mas o que ele queria com esse chifre? Não, esse chifre estava cheio de azeite, e o que ele fez com esse chifre cheio de azeite? De repente ele me chamou, subi no monte com ele derramou aquele azeite sobre a minha cabeça, a partir daquele dia Deus disse que eu ia governar sobre Israel, e eu aqui estou. Davi ouvindo aquelas palavras, ouvindo a história de Saul no palácio de Israel, ele disse, meu Deus, a mesma experiência que eu tive, Deus está me conectando com essa pessoa, só para me mostrar o propósito dele para a minha vida. Eu vou ficar quietinho, vou ser treinado, vou orar, para que na hora certa, no tempo certo, no lugar certo, a palavra de Deus cumpra sobre mim, porque eu estou começando a entender para que eu nasci, eu estou começando a entender para que eu fui ungido, eu estou começando a entender para que o Espírito Santo me encheu, me trouxe a esse lugar para ouvir essa mensagem. É com você que eu estou falando. Levanta a sua mão, glorifica a Deus. Se o Espírito Santo está falando com você, aplauda Jesus. Foi com chifre? Foi. Teve um azeite? Teve. Melhor azeite é. E depois daquele dia eu me senti tão cheio do Espírito Santo, coisas sobrenaturais fantásticas começaram a acontecer. Davi estava tendo ali praticamente a narrativa da vida dele, a mesma experiência. Ele conectou aquela primeira experiência incrível que ele teve na frente dos irmãos. Que ele tem tanta coisa para falar aqui, meu Deus. Deus quis ungir Davi na frente dos irmãos, para curar a alma dele, rejeitada, abandonada, humilhada pelos irmãos e pela casa. Deus fez questão de ungir bem na frente da família, porque antes de Deus te chamar para o propósito, primeiro Ele cura a tua alma. Ele está preocupado com o que você sente, sim. Ele está preocupado com o que você pensa, sim. Ele está preocupado com os seus sentimentos, sim. Primeiro Ele curou, restaurou a ferida na alma de Davi. Davi se sentiu valorizado. Depois disso, o Espírito Santo foi trabalhando. 7 anos depois, aquela unção, aquele chifre, aquele azeite passou a ter sentido para Davi, irmão. Não foi no dia, não foi no momento, não foi na hora da experiência, foi depois. Ouça, Deus te deu uma pista sobre o teu propósito. O Espírito Santo tocou no teu coração, falou com você, não desanime, porque as coisas não estão tão claras. Para mim também não esteve tão claro. Para a pastora Daiane também nunca esteve tão claro. Deus vai nos revelando ao pouco, com o passar do tempo. Ele vai te conectando às pessoas certas, Ele vai te colocando nos lugares certos. Enquanto você está buscando a Deus e adorando nesse lugar, Deus está movendo pessoas, lugares, situações, finanças, empresas, para te chamar, para estar no lugar certo, na hora certa, para você cumprir o propósito dEle. Davi teve acesso ao palácio para ser treinado. Se não fosse a boa fama de Davi, ouça, se não fosse a boa fama de Davi, que você leu comigo no versículo 18, se ele não tivesse boa fama, ele jamais teria chegado ao palácio. Sabe o que eu quero te dizer com isso, jovem? Cara, quando eu entro no Facebook é para passar raiva. Assim, de verdade, tão poucas vezes
Eu acho que só quando eu fico menos de 2 minutos eu não passo raiva. Se eu passar disso, eu começo a ver neguinho compartilhando bobagem, neguinho escrevendo bobagem, respondendo bobagem. Neguinho pega um vídeo lá cheio de palavrão, bota na linha do tempo. Pega um vídeo cheio de porcaria, de música do mundo, de coisa que estraga, coloca na linha do tempo dele. Cara, esse cara não tem noção. Como é que as pessoas lá fora vão te ver? Como é que as pessoas vão te enxergar? Será que elas vão ver algo diferente, especial em você? Eu estou falando sobre fama, sobre imagem. Se Davi não tivesse uma boa imagem, se ele tivesse uma boa fama, ele não teria tido essa oportunidade. Diga-se de passagem, a oportunidade da vida dele. O que você tem compartilhado? O que você tem escrito? Como é que as pessoas te veem? Essa tem que ser uma preocupação sua. Essa é uma pergunta que você deve fazer no mínimo uma vez por semana. Como as pessoas me têm visto? Qual é a minha imagem no GC? Qual é a minha imagem para a minha liderança? Qual é a minha imagem lá fora, na empresa? Como as pessoas me veem? Será que elas me veem como arrogante, como rebelde, como desonesto? Será que as pessoas me veem como duas caras? Faz uma coisa aqui, faço outra em casa, faz uma coisa na igreja e faz outra na sala de aula? Como as pessoas te veem? O que elas falam de você quando você não está presente? Você se preocupa com isso? É isso que eu aprendo com essa história. Eu aprendo que você deve zelar pela sua imagem, que você deve construir uma imagem positiva ao seu respeito, para que na hora certa, na oportunidade correta, as pessoas venham falar bem de você. E houve um momento decisivo na vida de Davi. Davi precisava ser um bom músico, sim ou não? Davi precisava ter uma boa fama, sim ou não? Mas existiu algo que foi o grande destaque para Davi entrar no palácio de Saul. Ele precisava ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque a sua boa fama, as suas características interpessoais, o seu talento, por melhor que ele seja, ele é limitado. Ele vai te levar até uma determinada fronteira. Mas na hora do vamos ver, na hora que realmente o seu propósito, a sua oportunidade está para se cumprir, o que diferencia é a presença do Espírito Santo. Leia novamente comigo o verso 18. Tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente guerreiro e fala muito bem, é de boa aparência e tem mais. O Senhor está com ele. Tem muitas coisas que você vai aprender desse altar. Tem muitas palavras positivas em eventos. Existem muitas coisas boas que você pode retirar desse lugar, porque realmente é um lugar de crescimento. Mas de todas as mensagens que nós podemos pregar, não existe nenhuma mais poderosa que essa. É somente o Espírito Santo que te leva ao lugar correto, que te conecta com as pessoas certas e que faz você ser quem realmente você nasceu para ser. É somente o Espírito Santo de Deus que conecta a sua vida, que às vezes parece medíocre, ao propósito eterno que Deus te criou e te chamou. Quando você for conectado a esse propósito, você não se sentirá mais medíocre, abandonado por detrás das malhadas. Você vai se sentir rei, mesmo servo, você vai se sentir poderoso, mesmo estando debaixo da autoridade de um homem que não tem a presença de Deus, você vai se sentir cheio de Deus, cheio de ousadia, autoridade para atrair a atenção de Deus, atrair o poder de Deus, atrair a ação de Deus na terra, somente através do Espírito. Não existe mensagem mais poderosa que essa. É pelo Espírito, é por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas, tudo vem dele, tudo é dele. Ele é o centro dessa mensagem, Ele é o centro desse grupo e Ele quer ser o centro da sua vida. Se você é essa pessoa que quer entronizar Deus em primeiro lugar, fica de pé no teu lugar, fecha os teus olhos, comece a declarar: Papai, preciso do teu Espírito, eu preciso do teu Espírito, mais do que qualquer outra coisa eu preciso. Paulo, o grande apóstolo do Novo Testamento, quando ele estava no auge do seu ministério,
sendo conhecido na Ásia Menor, sendo conhecido na atual Europa, na região da Grécia, na região da Itália, na região da Turquia. Quando ele estava no auge do seu ministério, ele chega para a igreja que ele estava acostumado a pregar, em que ele recebia elogios. E esse é um homem doutor em teologia, ele é um homem talentosíssimo, ele sabe muitas coisas. Vocês precisam dar ouvidos ao que ele diz, porque ele tem muito conhecimento. E aí Paulo disse assim: eu não vim a vocês com o poder da letra, nem com palavras de sabedoria, porque as palavras de sabedoria humana, elas têm um limite. Perceba que Paulo não menosprezou o conhecimento, ele não menosprezou a ciência, a sabedoria, porque são coisas importantes. O seu talento, a sua capacitação, o seu estudo é importante demais, e faz parte da imagem que você está criando. Mas ele disse assim: eu não vim até vocês com palavras sábias de conhecimento, eu vim até vocês com o poder do Espírito Santo. Eu vim até vocês com o poder do Espírito Santo, porque Paulo sabia que é somente o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Paulo sabia que é o Espírito Santo que revela o caminho, que revela o destino e que faz você cumprir aquilo que foi chamado